Tapetinga, 13 de março de 2011, domingo às 15 horas, estamos entrevistando o baluarte de nossa cidade, o senhor Valdemar Ferraz, que estará há 3 meses completando 90 anos. E a gente gostaria já de agradecer ao senhor Valdemar e a toda a família por estar nos recebendo aqui em sua casa neste domingo. Bem, senhor Valdemar, antes gostaria de que o senhor iniciasse com alguma consideração inicial sobre essa entrevista, agradecendo já pelo convite, por estar nos recebendo em tua casa, e já respondendo a primeira pergunta, falando sobre a tua infância. Caríssimos entrevistadores, com muito prazer e honra, acabo de receber vocês aqui no nosso lar para me entrevistarem a respeito de vários pontos de vista, sobretudo da minha infância, quando eu nasci e me criei na minha terra natal e permaneci lá até os 18 anos de idade. Bem, senhor Valdemar, me diz um pouco como é que era viver naquele tempo, os amigos, as brincadeiras, como é que era aquele período lá para o senhor, na cidade onde o senhor nasceu. E fala um pouco dessa cidade também. Bom, quando eu nasci, na minha infância, havia um atraso muito grande em todo o território nacional. Havia escassez de transporte, estradas de rodagem nem sempre existiam, e as estradas de rodagens que existiam naquela época eram estreitas e cheias de buraco e completamente no chão batido. Eu gostaria que o senhor falasse mais especificamente sobre, tipo assim, a cidade que o senhor nasceu, as lembranças dos amigos, quais eram os amigos que o senhor tinha naquela época, qual o nome da cidade, qual ano o senhor nasceu. Eu gostaria que o senhor falasse desse momento para a gente. Eu sou pernambucano do município de Floresta do Navio, Pernambuco, porém eu não nasci na cidade, eu nasci na fazenda Bonomes, que era do município de Floresta do Navio, Pernambuco. Ali eu me criei, passei a minha infância ali na fazenda, que distava do povoado de Nazaré do Pico, cerca de 3 quilômetros. Daí, da fazenda, eu e meu irmão Hildebrando de Nogueira íamos ao povoado para assistirmos aula, e a gente se levantava cedo, pegava os livros, ia ao povoado e ficava lá na escola, porque só tinha uma professora municipal sozinha para lecionar para cerca de uns 80 ou 90 garotos que estudávamos. E a professora era muito esforçada, muito dedicada e muito competente, que era a professora Dermina Barros. Então, quando a gente saía da escola, cerca de 2 horas da tarde, chegava em casa,
almoçávamos, íamos trabalhar, colher algodão, que meu pai era plantador de algodão, e algodão naquela época tinha um valor extraordinário, e a gente passava a tarde, depois do almoço, na roça, colhendo algodão, e quando chegava em casa, que entardecia, a gente ia preparar os deveres para a escola do dia seguinte. Seu Valdemar, gostaria que também o senhor comentasse sobre quais são as suas lembranças de seus pais na sua infância, seus irmãos, sabendo que o senhor tem 10 irmãos e o senhor é o único ainda vivo. Gostaria que o senhor falasse disso. Bom, a nossa residência, a residência de meus pais, com 10 filhos, sendo 8 homens e 2 mulheres, era um ambiente agradável, e a nossa família, que era muito disciplinada, muito educada, esses irmãos e essas irmãs viviam dentro daquele lar, na fazenda Bonomes, sem atrito nenhum, porque nós fomos criados com a disciplina muito rigorosa e bem acertada pelos nossos pais, que eram cristãos autênticos naquela época e região. Seu Valdemar, vendo a história e conhecendo um pouco da história do senhor, de 7 ou 8 anos de idade, o senhor perdeu seus pais e foi criado pela sua irmã e seu irmão. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também. Bem, quando Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, assassinou meu irmão de 16 anos, Ildefonso de Souza Ferraz, quando eles souberam da notícia, tiveram um trauma muito grande. Ambos adoeceram, inclusive meu pai, quando recebeu a notícia, teve um infarto, quase que morria daquele infarto fulminante que ele teve com a notícia trágica da morte do seu filho Ildefonso, de 16 anos de idade. E minha mãe também ficou acamada cerca de 20 ou 30 dias, ficou doente, acamada. Por isso ela, em virtude desse trauma, teve a sua morte abreviada, faleceu e me deixou, criança de 7 anos de idade, órfã de mãe. E meu pai também morreu em consequência do trauma da morte do seu filho, me deixando órfão de pai aos 9 anos de idade. E assim fui criado pela minha irmã mais velha, Ana de Souza Ferraz, e Luiz Nogueira, que acabaram de me criar, como também acabaram de criar o meu irmão Idelbrando Nogueira. E assim foi trágica a nossa infância por causa desses acontecimentos, por motivo de termos, em virtude do falecimento trágico do meu irmão, a morte abreviou a vida da minha mãe, Angélica Teodora de Souza Ferraz e João de Souza Nogueira. Seu Valdemar, a gente, em conversa particular, pessoal, a gente conversando antes, em outros momentos,
A gente soube de um fato interessante partindo do cangaço. Com apenas 16 anos, o seu irmão, Ildefonso, foi assassinado por Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, que até então devia ser adolescente na época. E existem vários registros, ou não sei, na memória do senhor, que o senhor deve ter se escondido junto com teus pais, por conta de que Virgulino ameaçou de morte outros membros da família? No dia 19 de fevereiro de 1926, Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, queimou 8 fazendas, inclusive a de meu pai, e de tios e de primos, na tarde e na noite dessa data, 19 de fevereiro de 1926, nos causando prejuízo grande, nos deixou apenas com a roupa do corpo, porque quando nós saímos das nossas casas, das sedes das nossas fazendas, que fomos dormir fora no mato para escapar com a vida, deixamos tudo em casa, toda mobília, roupa, todos os objetos de valor e de importância, e foram queimados pelo Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Seu Valdemar, ainda sobre esse tema, na sua opinião, porque existem muitas contradições, opiniões. Recentemente nós recebemos em Tapetinga a Vera Ferreira, a neta de Virgulino Ferreira da Silva, que esteve em Tapetinga falando sobre a vida do pai, sobre as experiências, sobre tudo isso. Gostaríamos de saber qual é a sua opinião em relação a isso. Você acha que o Lampião era um mito, ou se ele foi herói, ou foi o vilão? Olha, Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, Livino Ferreira da Silva, seu irmão, e o terceiro irmão, Antônio Ferreira da Silva, eram tropeiros, jovens, na adolescência e na mocidade, eram tropeiros, viviam de comprar cereais nas cidades vizinhas e trazia para o distrito de Nazaré do Pico e outras localidades para venderem os seus produtos que eles traziam como tropeiro no lombo dos animais. Seu Valdemar, a gente vendo as histórias, tudo que aconteceu, da história do cangaço, a entrada de Virgulino e essa relação trágica que aconteceu do falecimento, do assassinato de teu irmão por mão de Virgulino Ferreira da Silva, mas existe na história de que seus pais, os pais do senhor, foi que batizou Virgulino Ferreira da Silva. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, minha mãe não foi madrinha de Virgulino Ferreira da Silva. Somente meu pai, João de Souza Nogueira. Bem, senhor Valdemar, falando sobre esse tema ainda, a gente sabe que depois desse momento trágico, os seus irmãos, de certa forma, assim, foram obrigados a entrar nas volantes, na polícia. Gostaria que o senhor comentasse assim, esse momento, se todos eles participaram das volantes, entraram na polícia, assim, tios, primos, que o senhor comentasse um pouco sobre isso também. Meus irmãos, 7 deles sentaram praça
na Polícia do Estado de Pernambuco para, dessa maneira, poderem se defender e defender os membros da nossa família, que começou com essa questão com Virgulino Ferreira da Silva, que era um homem valente ao extremo e vingativo também ao extremo. Então, eles sentaram praça na Polícia do Estado de Pernambuco e todos eles, os 7, fizeram carreira, foram promovidos. Um dos meus irmãos chegou a ser coronel da polícia, que foi meu irmão Manuel de Souza Ferraz. Euclides de Souza Ferraz foi capitão de polícia, outros sargentos e assim por diante. Seu Valdemar, ainda batendo muito sobre a questão da história, porque é um registro histórico de nosso país, e a gente tem que tentar buscar o maior número de informações sobre esse tema. O senhor tem alguma prima ou parentes que escreveu alguma obra direcionada para esse assunto, para esse tema, sobre o cangaço, sobre a história da família? Maria de Lourdes Ferraz, minha sobrinha, filha do coronel Manuel de Souza Ferraz, escreveu um livro, O Canto do Acauã. Acauã é um pássaro que a superstição lá no estado de Pernambuco, no interior, chama pássaro agorento. Então, nesse livro que ela escreveu e publicou, ela conta minuciosamente as histórias de todo acontecimento dessa questão que tivemos contra Virgulino Ferreira da Silva. E depois dela, o tenente João Gomes de Lira, que perseguiu também Lampião, pertenceu a Volante, escreveu um livro, Soldado, Memórias do Soldado da Volante. Nesse livro do tenente João Gomes de Lira é que tem documentos, tem telegramas, tem cópias transcritas no livro que ele editou, e ali a gente, inclusive, eu tenho em mãos um volume dele, e a gente pode emprestar para alguém que se interessar, que queira conhecer os fatos históricos e verdadeiros da questão do cangaço. É só procurar a mim e eu darei como emprestado esse livro que se encontra em minhas mãos. Seu Valdemar, ainda falando sobre um pouco sobre a tua infância, como o senhor já tinha falado que o senhor nasceu na Lagoa dos Bons Nomes, e com qual idade o senhor mudou para a Floresta? Porque o senhor viveu a sua infância e mudou para a cidade de Floresta para poder dar continuidade aos teus estudos, à tua vida profissional, trabalhando. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa mudança de localidade, de uma fazenda para um outro município lá de Pernambuco. Floresta é o município que eu nasci. Porém, eu me criei na fazenda uma parte da minha infância e outra parte também da minha infância e da adolescência no povoado de Nazaré do Pico, que era assim, um povoado de uns 400 habitantes, era um lugarzinho pequeno.
chamado Nazaré do Pico, onde eu me criei, permaneci até os 18 anos, quando eu me mudei de lá para a cidade de Pesqueira. E lá na cidade de Pesqueira, eu morei com a tia minha, que tinha um hotel chamado Hotel Oriente, e com ela eu permaneci até a minha vinda de Pernambuco para Itapetinga, aqui na Bahia, trazido pelo meu irmão Américo Nogueira de Souza. Com qual idade, senhor Valdemar, o senhor chegou em Itapetinga? Eu cheguei aqui a Itapetinga com a idade de 33 anos. E lá em Pesqueira, Quando eu cheguei aqui em Itapetinga, eu me encontrei com o professor Francisco de Aquino Costa, o primeiro diretor do então ginásio Alfredo Dutra, que me convidou para trabalhar com ele no ginásio, e eu fui trabalhar no ginásio com ele. Ele me nomeou como diretor de disciplina daquela escola que tinha internato de rapazes, adolescentes e de moças, adolescentes e jovens. Eu fui diretor de disciplina com alguns companheiros meus que ele me deu para me ajudarem na disciplina, porque a disciplina naquela época era uma disciplina muito severa, porém aqueles alunos que vieram do ginásio Jaguaquara, cujo diretor do ginásio de Jaguaquara era o descendente de francês Carlos de Bois. Esses rapazes me davam um trabalho muito grande na disciplina. Seu Valdemar, ainda em Pesqueira, gostaria de saber, o senhor, ainda na cidade, o senhor trabalhou em uma fábrica. E gostaria que o senhor falasse um pouco desse trabalho antes da vinda para Itapetinga. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, eu trabalhei na firma comercial J. Freitas, etc. Companhia, até o dia que eu deixei o meu emprego para acompanhar meu irmão Américo aqui para Itapetinga. Qual foi o motivo, senhor Valdemar, da vinda do seu irmão e do senhor para Itapetinga? Bom, não houve problema nenhum na minha saída do meu emprego. É porque meu irmão morava aqui em Itapetinga sozinho, não tinha ninguém da sua família, e ele achou por bem de me trazer para aqui para ser o único irmão com quem ele procurava conversar, relatar fatos passados, relembrar a história da nossa vida lá no estado de Pernambuco, antes dele deixar Pernambuco e vir para a Bahia e se estabeleceu como comerciante, ou melhor, como proprietário e ruralista aqui no município de Itapetinga. Aos 33 anos, o senhor chegou a Itapetinga. Quais eram os ciclos de amigos que o senhor tinha na cidade e quais são as diferenças com esses amigos de hoje para daquela época? Olha, naquela época havia muita sinceridade, muita fidelidade na parte das pessoas humanas
Chegando aqui, Itapetinga era uma vila ainda pequena, muito atrasada, com casas de taipa, casas cobertas, as telhas eram cascas de árvores, de muitas casas que eu cheguei aqui e ainda encontrei, e dessa maneira eu fui me relacionando com os habitantes, fazendo amizade, participando da congregação mariana que já existia aqui, fundada pelo então Padre João Félix Neto, que era pároco de Itambé, e vinha celebrar aqui e fundou a congregação mariana de São José, da qual eu já era membro, que ingressei na congregação mariana no dia 18 de maio de 1952, em Pesqueira, que é sede de bispado. Sr. Valdemar, quais são os motivos que o levaram a entrar na política? Porque a gente sabe que o senhor engajou na política em nosso município, em Itapetinga, que Itapetinga pertencia à cidade de Itambé, depois foi emancipada, e o senhor foi um dos gestores, dos vereadores que compunham assim aquele grupo daquela época. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre aquele momento de estar engajado naquele processo político daquela época. Eu cheguei aqui, como disse, aos 33 anos, no ano de 53. E no ano de 54, houve a eleição para eleger o primeiro prefeito do então município emancipado Itapetinga, e disputaram como candidatos à prefeitura municipal de Itapetinga os dois baluartes, homens de bem, homens sinceros e honestos, que foi Juvino Oliveira e o engenheiro José Vaz Sampaio Espinheira, e Juvino foi eleito o primeiro prefeito de Itapetinga, e eu me candidatei como vereador, participei da primeira Câmara Municipal do município, quando o vereador trabalhava completamente de graça, não recebia nem um centavo como recompensa pelos trabalhos que ele prestasse ao município, ajudando o prefeito a desenvolver Itapetinga, que era atrasada, não tinha postos de saúde, nem municipal, nem estadual, e a mortalidade por esse motivo de crianças era muito grande. E quando a criança morria, os pais tinham que fazer uma subscrição, angariar dinheiro para comprar o caixão da criança falecida, comprar a vestimentazinha e pagar ao coveiro que abria a sepultura para enterrar aquela criança. Então, era um atraso muito grande. A gente na congregação mariana, que nós éramos 107 membros aqui em Itapetinga, tivemos um serviço relevante na área da saúde, na área da educação, em favor do município de Itapetinga, recém-criado, recém-emancipado, com seu primeiro prefeito,
governando a cidade, o novo município, o cidadão Juvino Oliveira, que quando assumiu o cargo de prefeito, ele desistiu de receber o seu salário, deixava todo mês o seu salário para ajudar as necessidades do novo município, e ele tinha um slogan que dizia assim: do preciso, o mais preciso. Quando Juvino terminou o seu mandato de 4 anos, apresentou José Vaz Sampaio Espinheira, que foi eleito para substituir Juvino como o segundo prefeito do município de Itapetinga, e o slogan de Dr. José Espinheira era este: a hospitalidade de Itapetinga é maior do que o seu território. Depois, José Espinheira terminou seu mandato de 4 anos, entrou José de Mendonça Luna, também, que acabou com essa situação deplorável de quem perdesse um filho na infância, que morria em virtude do abandono das autoridades daquela época. E José de Mendonça Luna botou uma verba no orçamento do município para, quando uma criança morresse, não ir pedir dinheiro, sair com subscrição, pedindo ajuda a um e a outro. Então, quando o pai perdia uma criança, ia procurar o auxílio do município, que Zé Luna de Mendonça, José de Mendonça Luna, o terceiro prefeito da cidade de Itapetinga, dava essa ajuda com todo prazer. Seu Valdemar, a gente sabe que naquele período, geograficamente talvez, até a questão da saúde era precário a situação. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão da saúde, da precariedade que era naquele período, naquele tempo. Olha, gente, Itapetinga, no começo, quando se emancipou, que elegeu seu primeiro prefeito, o prefeito do município, Juvino Oliveira, e os seus sucessores tinham um problema muito sério, porque, como eu já falei anteriormente, não havia postos de saúde aqui, nem do município, nem do estado, e a necessidade, a pobreza era muito grande, não tinha indústria, a única fonte de renda daqui era só e exclusivamente a pecuária. Então, nós, congregados marianos, aos domingos pela manhã, a gente ia à missa de 9 horas na Igreja Matriz de São José. Depois da missa, nós nos reunimos para a sessão da congregação mariana todos os domingos, semanalmente, e na parte da tarde do domingo a gente saía fazendo visita aos lares da nossa cidade, e a gente se deparava com quadros horríveis de pessoas doentes de cama,
completamente amíngua, sem remédio, sem médico e sem dinheiro para comprar nem alimentação para que sobrevivessem alimentadas. E assim morria muita gente, principalmente de tuberculose, aqui na nossa cidade, e a gente tinha que tirar do próprio bolso para dar socorro, alimento e remédio àquela gente que adoecia e estava completamente amíngua em cima de uma caminha de tábua, de uma caminha grosseira, de uma caminha sem colchão. E assim a Congregação Mariana de São José de Itapetinga prestou relevante serviço na área da saúde e na área da educação, promovendo aulas, incentivando os pais para botarem seus filhos na escola. Seu Valdemar, mudando agora um pouco de assunto, voltando para a questão da família, quando e como você conheceu a sua esposa? Eu, como congregado mariano da Congregação Mariana de São José, e Luísa de Melo Costa foi 9 anos reeleita presidente da União das Filhas de Maria. Então eu tinha muita relação assim, de conversa, de discutir, de planejamento com ela. E eu fui me agradando assim da maneira dela. Então nós noivamos no ano de 1956 e no dia 2 de fevereiro de 57, dia de sábado, às 5 horas da tarde, nós contraímos o matrimônio na igreja de São José, celebrado pelo então pároco da paróquia, Padre João Félix Neto. Seu Valdemar, com Dona Luísa, o senhor teve 6 filhos. Gostaria que o senhor falasse um pouco deles, da infância deles, desse momento de ser pai e junto com a tua esposa. Na nossa união conjugal, tivemos 6 filhos, isto é, 5 masculinos e 1 feminina. Então, o meu filho primogênito foi José Acácio Costa Ferraz. O segundo filho que é professor no Colégio Estadual Alfredo Dutra há quase 30 anos. E o segundo filho foi Valdemar de Souza Ferraz Filho, que hoje é promotor de justiça na comarca de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Depois, o terceiro, Eugênio Bartolomeu Costa Ferraz, que tem nível superior e hoje é professor na cidade de Castanhal, no Pará, há cerca de uns 20 anos aproximadamente. E depois dele, o quarto filho, João Carlos Costa Ferraz, que este ano vai concluir o seu curso na Faculdade do Estado em Salvador, Bahia, e vai se formar, vai ser um jovem formado a nível superior. E o quinto filho, Paulo Costa Ferraz, que se formou em médico veterinário
e presta relevante serviço na doença de animais, de gado, cachorro, gatos e outros animais, aqui na sua clínica, a Rua Dom Pedro II, 82. Bem, como eu falei, a minha família, isto é, os meus filhos, são 5 homens e unicamente uma mulher, que é Cristiane Costa Ferraz Andrade, que é professora de nível superior na Escola Estadual Alfredo Dutra, dá uma aula numa faculdade particular toda quarta-feira à noite e é atualmente secretária de administração da prefeitura, um cargo elevado de honra no município, que na ausência do prefeito municipal, ela pode assumir o lugar do prefeito até que ele faça a sua viagem e regresse para reassumir os seus trabalhos como prefeito municipal, José Carlos Moura. Bem, seu Valdemar, a gente sabe, falando muito da questão política de nosso município, a gente pensa nesse processo como processo de evolução cultural, social e econômica. Nós gostaríamos de saber como eram os comícios daquela época, como eram as manifestações políticas e como era também a participação da comunidade em relação a esses movimentos políticos da época e como era também a fala e os discursos, que a gente sabe, de Otávio Rolim, que era um dos grandes oradores daquele período. E outra coisa, e por que também ele não ganhou nenhuma eleição como prefeito da cidade naquele período? Bem, Otávio Lacerda Rolim foi candidato a prefeito por 2 vezes. E os discursos que ele proferia eram discursos inflamantes e patrióticos. Em um dos seus discursos inflamados, ele falava da necessidade de ser criado no município de Itapetinga a merenda escolar para as crianças de pais de famílias pobres que iam estudar em jejum, sem o café da manhã, e que na escola pudesse receber a merenda escolar para substituir o café de casa que não teve para a criança tomar. Seu Valdemar, ele, por 2 períodos, foi candidato a prefeito do nosso município. Quais foram os motivos por ele não ter assumido? Bem, a gente não pode fazer um julgamento assim sem uma prova. Mas ele, quando descia do palanque, que se dirigia à sua casa, no fim dos comícios, era carregado do palanque até a porta da sua residência por aqueles seus amigos e correligionários que trabalhavam com afinco pela eleição de Otávio Lacerda Rolim, que misteriosamente a gente não sabe por que ele, Otávio Rolim,
não era eleito com aquela multidão de gente que eu acompanhava na política e participando dos seus comícios. Sr. Valdemar, voltando para a questão da família, o senhor tem 6 filhos e todos os seus filhos são pessoas de bem, pessoas que fazem parte da nossa sociedade, nossa comunidade. E como é assim, a sua relação com eles e a sua formação pessoal como pai com todos os seus filhos, sabendo que um dos seus filhos é escritor também como o senhor é? Olha, os meus filhos, graças a Deus, eu sempre digo isto, os meus 6 filhos foi uma bênção de Deus, a relação minha com eles, a relação da mãe deles, de Luísa Nélio Costa Ferraz, também foi uma relação de verdadeira mãe carinhosa e que se dedicou também de corpo e alma na educação dos seus filhos. Então, a nossa relação na família servia de exemplo para as outras famílias. Sr. Valdemar, a gente sabe que nossa sociedade, naquela época talvez com menos intensidade, a gente percebe que a violência em nosso município, em nosso país, está muito forte, através das drogas, de muitas coisas, prostituição, enfim. Daquele período para essa época, existem muitas transformações, inúmeras. E gostaria como o senhor vê essa relação com essa violência e já comentasse de algo que aconteceu anteriormente em nossa comunidade sobre a perda do artista São Félix, que foi brutalmente assassinado dentro de sua casa, dentro do espaço onde ele residia, que chamava Refúgio do Artista. E a gente gostaria de saber qual é a sua opinião como pessoa, como pai, como filho, como cidadão itapetinguense com esse problema e com a situação que aconteceu em nosso município, que acontece. Bem, quanto ao assassinato de São Félix, eu faço votos de que os autores daquele bárbaro crime tão violento deram facãozada no rosto de São Félix, pancadas, pedradas, que os autores desse crime bárbaro e violento sejam punidos pela justiça aqui na terra, pela justiça, para que os autores daquele crime paguem na cadeia pelo bárbaro assassinato que praticaram contra São Félix, um homem que prestou relevante serviço a Itapetinga e era um grande artista, pedreiro e artista ao mesmo tempo. E quanto à relação das violências depois que a juventude americana do Norte teve uma reunião, e nessa reunião eles tomaram a decisão de implantar o amor livre, isto é, o rapaz namorar com a moça, ter relação sexual e se vê que aquela companheira não lhe serve para a esposa, abandoná-la, namorar com outra, fazer a mesma coisa do que fez com a primeira. E essa juventude procurou entrevistar pessoas políticas de grande envergadura
social, econômica e política americana e tiveram apoio de muitos deles, inclusive tiveram apoio da viúva de John Kennedy, que foi presidente da América do Norte e assassinado. A viúva deu razão e pleno apoio à implantação do amor livre. E hoje a gente vê com tristeza a destruição da família, quando o rapazinho adolescente namora com a garota adolescente, procuram fazer logo ato sexual, aquela menina às vezes sai grávida e vai tomar remédio para abortar. E quando chega a ter o seu filho nascido no hospital, ela não tem meio nenhum para dar o que aquela criança necessita. O pai daquela criança não assume a responsabilidade de ter gerado um filho e ter deixado o seu filho com sua mãe na rua da amargura, sem meio nenhum para criar e alimentar e cuidar da saúde daquela criança que é órfã de pai vivo. Jovens, não pode continuar dessa maneira, porque é um crime contra a infância e é, ao mesmo tempo, a ruína e a destruição da família, porque as garotinhas moderninhas de 11, 12, 13 anos estão se prostituindo, se tornando prostitutas da sociedade. Seu Valdemar, nós sabemos que essas palavras que o senhor disse são pertinentes para esse momento que a gente vive de tanta violência, tantos jovens vivendo nas drogas, na prostituição. Isso é triste para a nossa realidade. Mas falando sobre a questão da religião, como a religião influenciou o senhor nesse trajeto, nessa vida de família, de pai, de filho, de irmão e de amigos, né? de amigos de várias pessoas de nossa comunidade. Qual é a importância da religião, de Deus na vida do senhor e na vida da sua história? Bem, o homem tem duas vidas: a vida do seu físico, do seu corpo, que precisa ser cuidado, que precisa ser zelado, e a sua vida espiritual. Ambas as vidas têm necessidade de ser protegida por cada um, por cada cristão, cuidando da sua própria vida física, trabalhando, ganhando salário para dar o que o corpo precisa para a sua manutenção. E a vida espiritual da pessoa, que é mais importante do que a vida do corpo. Cada cristão tem que lutar e trabalhar para ser religioso. Tanto os católicos como os evangélicos precisam de cuidar da sua alma criada à imagem e semelhança de Deus. E o Cristo não fez acepção de religião.
Ele veio para salvar toda a humanidade da face da terra. Não importa que seja católico, que seja evangélico, que seja até espírita, ou que não tenha religião nenhuma, que seja ateu materialista, mas é preciso que cada um de nós, como católico, como evangélico, trabalhemos e cuidemos da nossa vida espiritual, porque ao partirmos deste mundo da igreja militante que é o planeta Terra, que partirmos para a eternidade, nós seremos julgados, primeiro no tribunal particular, quando Cristo, como juiz, vai me perguntar, como católico, vai perguntar a você, como evangélico: fulano, preste-me contas da sua administração. E a pessoa, diante de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não pode enganar a Jesus, não pode mentir a Jesus, porque Jesus vê os nossos próprios pensamentos. Seu Valdemar, a gente está prestes a encerrar essa entrevista e o senhor é um grande escritor, uma pessoa que escreveu talvez desde a adolescência, e a gente sabe que essa grandiosidade das obras que o senhor tem, de quanto o senhor contribuiu para esse processo de crescimento político e social e cultural de nosso município. E o senhor também é fundador da Academia Itapetinguense de Letras. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, sobre qual a importância da existência desse órgão, dessa instituição, dessa Academia de Letras em nosso município. Bem, eu, na qualidade de religioso católico, sempre me dediquei à religião, à educação e à política. É a minha vocação ser político, ser religioso e lutar pela educação, porque é pela educação que o Brasil poderá chegar a ser país de primeiro mundo. Porque ninguém vê uma pessoa que estudou, uma pessoa que se formou, uma pessoa de nível superior está nas portas pedindo ajuda a um, ajuda a outro, ou pedindo esmola. Então, só nos ignorantes, que nos completamente analfabetos, é que chegam a essa deplorável situação de pedir ajuda a um, ajuda a outro, pedir esmola a um e a outro. Enquanto a Academia Itapetinguense de Letras, Ramiro Oliveira, lá em Salvador, eu estava lá em tratamento de saúde, me pediu uma crônica. Eu escrevi uma crônica para ele, e ele se agradou daquela crônica, e daí ele teve a ideia de fundar a Academia Itapetinguense de Letras e me convidou para ajudá-lo. Eu arregacei as mangas e ajudei no que pude a Ramiro a criar, instalar, implantar na nossa cidade de Itapetinga essa Academia Itapetinguense de Letras, para que a juventude se engaje na Academia Itapetinguense de Letras e assim
eleve muito e cada vez mais a cultura da nossa comunidade, do nosso município, da nossa Bahia e, por que não dizer, do Brasil também. Seu Valdemar, a gente, encerrando agora essa entrevista, gostaríamos de deixar registrado aqui o nosso agradecimento pessoal e o meu carinho, em particular, pela pessoa que o senhor representa para mim, pelo que o senhor sempre fez e o carinho especial que o senhor teve por mim, como um simples poeta, amante da arte, da cultura. Agradecer a Sérgio Gomes, que está aqui filmando essa entrevista, que é uma grande satisfação e um dever e uma obrigação nossa estar prestando essa homenagem. Eu escrevi um texto agora por Dimensão, uma matéria falando sobre a vida do senhor. O título é O Outro Lado da História, de Valdemar de Souza Ferraz. E eu escrevi um poema, gostaria de deixar registrado aqui nesse vídeo, que é um agradecimento particular, não do escritor, não do artista, de nada, que eu sou tão pequeno, mas do amigo, da pessoa que aprendeu a admirá-lo e a respeitá-lo por tudo que o senhor fez por nossa cidade. Por mais que Tapetinga faça, pelo nome do senhor, vai ser pouco, por tudo que o senhor construiu e que constrói para a nossa cultura, para a nossa educação. E o poema chama-se Nosso Mestre. O tempo é nosso mestre, nos ensina e nos protege. Com suas mãos trêmulas sobre a arte, pulsa como as canções e as primaveras. Onde viver o amor é o maior dos dons. Onde manhã reflete gestos, em notas e suas composições. E a cada raio de sol, o mestre, em suas sábias palavras, com os raios de sol nos ilumina. Com suas palavras, seus gestos eternos e sua ternura, que esvoaçam versos sobre as constelações de olhares, sobre um dia que mal nasceu. Ele vem com seus passos lentos sobre a história, sobre o vento, sobre o mar, sobre o vendaval, com páginas brancas de esperança. Sobre as mãos e a contemplação da infância se refaz, no encanto e no encontro, na suavidade, Valdemar. Ao meu amigo e conselheiro, Valdemar Ferraz, Valdeco Oliveira. Obrigado, senhor Valdemar, e Deus abençoe o senhor. Agradeço penhoradamente a dedicação do nosso jovem Valdeque, que também é um rapaz jovem, porém de ideais muito elevados. Então, eu faço o voto que Valdeque seja um itapetinguense de valor e de honra e de orgulho para todos os filhos desta comunidade de Itapetinga, por ter na nossa comunidade um jovem de ideais tão bonitos e elevados como é o jovem Valdeque, na cultura, na fé e na moral. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai e atendei a nossa prece. Amém. Aleluia. Obrigado, senhor Valdemar.